Olá, a paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Joubert e eu queria compartilhar uma mensagem de Deus ao teu coração. Eu queria ler um texto que está no Salmo 121, que eu acho que ele é muito propício para momentos como esse que nós estamos vivendo. Ele diz assim, nós vamos ler do 1 ao 8. Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. E Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não cochilará aquele que te guarda. É certo que não cochila nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra e a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Esse texto é muito propício para momentos como esse que nós estamos vivendo. Afinal, para onde nós olhamos nos dias de luta? Para onde nós olhamos nos dias de crise? Para onde nós temos olhado? Na verdade, muitas coisas têm se colocado diante dos nossos olhos nesses dias. Você pode trazer, como diz a Bíblia, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então você tem a palavra de Deus, você tem cultos, você tem tantas coisas que te trazem esperança, mas também tem notícias que nos trazem desespero. Há notícias que são desesperadoras, há notícias que roubam a nossa alegria, que roubam a nossa esperança, que roubam a nossa fé. Por isso, queridos, é muito importante em momentos de dificuldade nós sabermos para onde olhamos, nós termos um entendimento de para onde nós vamos direcionar o nosso olhar, a nossa atenção. Se você direcionar a sua atenção para as notícias, certamente você vai ter muita dificuldade de viver uma vida de fé, alegria e esperança. Porque as notícias são más, as notícias são ruins, são devastadoras. E aqui o salmista ele está dizendo, eu elevo os meus olhos para os montes. E ele se pergunta, de onde me virá o socorro? E olha a resposta, o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os meus pés vacilem, ele não cochilará. O Senhor não está cochilando e nem dormindo. O Senhor não está desatento das coisas que estão acontecendo. E nós, como igreja, precisamos ser um arauto do Evangelho. Precisamos carregar a palavra de Deus dentro de nós, em nós e através de nós. Porque muitas são as aflições do justo, diz o Senhor. Mas Ele, o Senhor, os livra de todas. Então, mesmo em momento de tribulação e luta, às vezes nós olhamos para a terra e procuramos solução. Olhamos para a televisão, para os noticiários, olhamos para pessoas, olhamos para empresas, olhamos para instituições, olhamos para a política, olhamos muitas vezes até para dentro da igreja, procurando que a igreja nos ajude. Mas para onde nós devemos olhar, afinal? Em momentos de luta e de desespero, em momentos de tribulação e de tristeza, para onde nós devemos olhar? Nós precisamos fechar os nossos olhos naturais e abrir os nossos olhos espirituais. Porque às vezes, para enxergar Deus, nós precisamos fechar os olhos. Porque a circunstância às vezes nos impede de enxergar a Deus. Às vezes as circunstâncias nos mostram uma realidade que é totalmente diferente da realidade de Deus para as nossas vidas. E nem sempre nós vamos conseguir conciliar as duas coisas, a realidade com a fé. Às vezes a realidade ela depõe contra a nossa fé. Então, momentos de crise, precisamos aprender a fechar um pouco os nossos olhos, tirar um pouco o foco do problema. Talvez a tua crise começou antes do Covid-19.
Antes da pandemia, você já estava em crise. Talvez a sua crise já venha se arrastando por algum tempo. Talvez a sua crise já venha se arrastando por anos. Talvez você está vendo o mundo todo em crise e fala, uau, qual a novidade? Eu já estou em crise há muito tempo. E para onde você tem olhado? Para onde você tem mirado? No que você tem focado? O que tem sido a atenção dos teus olhos nesses dias? Pense um pouquinho a respeito da tua dificuldade, da tua luta. Talvez você tenha uma luta no teu casamento já há algum tempo. Talvez a tua luta seja com o teu filho. Você tem um filho que está longe dos planos que você havia feito para eles. Está longe dos caminhos do Senhor. Talvez a tua luta seja uma enfermidade. Você está lutando contra um diagnóstico de morte. Talvez a tua luta seja com um parente querido que está passando por alguma luta. Talvez o teu desafio seja financeiro. Você não consegue romper na área financeira e não sabe como agir. Sabe, queridos, é momento de tirar um pouco os olhos do natural. Quem quer andar no sobrenatural precisa fechar os olhos para o natural. Pedro, certo dia, estava num barco junto com seus irmãos e a Bíblia diz então que Jesus ainda não estava com ele. Jesus os despediu sozinhos e eles foram e no meio do mar a tempestade os açoitava e o barco balançava e as ondas eram fortes, o vento soprava com veemência e dava contra o barco. E em um dado momento o Senhor Jesus aparece no meio da tempestade. Olha que tremendo. O Senhor Jesus aparece no meio da tempestade e eles olharam e não reconheceram. Acharam que era um fantasma e se amedrontaram. E Jesus então fala, calma, sou eu. E aí Pedro diz, Senhor, se é tu mesmo, então manda que eu vá até onde o Senhor está. Veja, Pedro estava dentro de um barco, aparentemente o lugar mais seguro naquele momento. Aparentemente o lugar mais seguro no meio daquela tempestade em alto mar. Mas Pedro entendeu que o lugar mais seguro é com Jesus, não importa onde seja. É melhor estar fora do barco com Jesus do que estar dentro do barco sem Ele. Talvez, queridos, o nosso lugar seguro esteja nos prendendo no problema. E Pedro então fala, Senhor, se é o Senhor mesmo, manda que eu vá até o Senhor. Porque Pedro já experimentou o que é fazer as coisas sob a palavra de Jesus. Certa vez, ele tinha pescado a noite toda, não pegou nada, estava no meio de uma crise financeira e o Senhor Jesus disse, vá agora. Jesus usou o barco dele e depois que terminou, ele deu uma direção para Pedro. Falou, Simão, né, na época, falou, Simão, vá até onde o mar se faz profundo e lance ali as suas redes. E Simão fala, eu não pesquei nada, eu já pesquei a noite inteira e não pegou nada, foi lá que eu pesquei. E não tinha nada, mas agora eu tenho uma palavra, o que eu não tinha antes. Então sobre a tua palavra eu lançarei as minhas redes. E ele foi, você conhece o texto, eles pegaram uma quantidade de peixes absurdamente grande. Então Pedro já havia provado do poder da palavra. Então Pedro disse, me lança uma palavra e eu vou andar sobre a tua palavra. A gente costuma dizer que Pedro andou sobre as águas. Não, Pedro não andou sobre as águas. Pedro andou sobre a palavra de Jesus. Porque se Jesus não tivesse dito venha, Pedro teria afundado. As águas não suportariam Pedro. Ele teria sucumbido. Mas a palavra de Deus sempre suportou e continuou suportando. E quando ele disse, me dá uma palavra, que eu ando sobre a tua palavra, e Jesus disse, vem. Então ele fechou os olhos para o natural, ele abandonou o natural e foi andar pelo sobrenatural. É verdade que ele deu uma afundada de leve, mas ninguém, além de Pedro, andou sobre as águas. Ninguém. Só Pedro e Jesus andaram sobre as águas. É impossível viver o sobrenatural quando eu estou preso no natural. Eu preciso me desprender do natural para então viver o sobrenatural. Os teus olhos estão no natural, os teus olhos estão na crise, os teus olhos estão no problema, os teus olhos estão na tua limitação, na tua dificuldade, ou os teus olhos estão no Senhor?
Porque se os teus olhos estiverem no Senhor, então você vai viver o sobrenatural mesmo em meio à crise. Não é que a crise vai passar, talvez não passe, talvez ainda demore, mas em meio à tempestade, em meio à luta, em meio à crise, você vai andar em caminhos sobrenaturais. Você vai andar sob a palavra de Jesus. E a palavra de Jesus é tudo o que eu e você precisamos. Porque afinal, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não vem do governo, o meu socorro não vem da igreja, o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O meu socorro não vem da situação política nem da situação econômica do país. O meu socorro não vem da saúde nem da doença. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. E para finalizar, tem um texto que eu quero compartilhar com você, que está lá em Hebreus 4,16, e diz assim: Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Uau, olha isso. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. O nosso socorro está diante do trono da graça. Então acheguemo-nos, aproximemo-nos do trono da graça, a fim de acharmos socorro em ocasião oportuna. O socorro é oportuno para você nesse momento? É um bom momento para você ser socorrido, socorrida por Deus? Então se achegue ao trono da graça e sempre haverá socorro em momento oportuno no trono da graça. Que essa palavra possa consolar o teu coração, que essa palavra possa trazer vida, fé e esperança a você. Olhe bem para Deus, você nunca será desprezado ou abandonado. Eu te abençoo em nome de Jesus e eu declaro que essa tempestade vai passar. Eu declaro que tudo que estamos vivendo de crises, isso é passageiro, é temporal e vai passar. Está passando em nome de Jesus e que a graça do Senhor se manifeste poderosamente na tua vida, na tua casa, na tua família, em nome de Jesus. Amém.